sei que tu és o Senhor. Diga que os ventos se abalam. Os ventos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam. Misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Êxodo 3. Achou aí? Êxodo 3. Êxodo 3, eu não vou ler. Não vou ler, porque senão a gente vai ter que ler tudo. Mas eu vou contar a história rapidamente, porque tem outros endereços. Aqui, Deus marcou um encontro com Moisés. Mas eu quero que você preste atenção, porque eu não vou ler. Então você tem que prestar atenção na história que eu estou contando. Depois você lê. No meio de todos esses endereços que eu vou te passar, alguns você vai gravar e depois você vai ler. Então, Deus marcou um encontro com Moisés lá no Monte Horebe, no Monte Sinai. Deus marcou um encontro com Moisés. E engraçado, presta bem atenção, que esse encontro foi marcado depois de muitos acontecimentos ruins na vida de Moisés. Viu? Depois de muitos acontecimentos ruins na vida dele. Moisés, ele era príncipe lá no Egito, foi criado pela filha de Faraó, ele era hebreu, mas criado pela filha de Faraó. Né? E ele matou um egípcio para poder defender um homem hebreu. Ele matou o egípcio para poder defender um homem hebreu que era do povo dele. E depois disso ele fugiu. Ele fugiu exatamente pelo fato de que também ele era hebreu e matou um egípcio. Mesmo sendo neto adotivo de Faraó, alguma coisa ia dar errada para ele. E ele fugiu e foi embora. Moisés. E ele passou um tempo muito grande no deserto. Muito grande. Ele passou um tempo muito grande lá no deserto. E lá ele se casou, aí pronto, ele montou o esquema dele lá. Porque ele não tinha mais a intenção de voltar para o Egito. Então lá ele montou o esquema dele. Presta atenção. Foi devido a uma história ruim que aconteceu com ele. É o que registra aqui em Êxodo 3. Uma história ruim que houve com ele. Ele fugiu e lá no deserto ele montou uma outra história para ele. Ele escreveu uma outra página. E era fugitivo. Ele era fugitivo das leis do Egito. E era também um assassino. Então ele tinha problemas para resolver, como muitos de vocês têm, como eu tenho, como todo mundo tem. Problemas para resolver. Né? E esses problemas nossos, eles são resolvidos, presta bem atenção, quando a gente lá no fundo do coração, a gente tem vontade de resolver. E muitas vezes não sabe como resolver. A gente tem vontade de resolver, mas não sabe como resolver. Então Moisés fugiu do Egito, porque matou um egípcio, era assassino, era fugitivo. Então Moisés era um cara procurado pelas leis do Egito. E ele foi embora. Fugiu, sumiu, desapareceu. Criou, ou formou, perdão, a história dele lá no deserto. Mas tudo isso fazia parte de um plano que Deus tinha para a vida dele. Entendeu agora? Então tudo que aconteceu contigo faz parte de um plano que Deus tem para a tua vida. Entendeu? Faz parte de um plano.
Deus, ele permite que o diabo nos perturbe até ali. Dali para lá, Deus não deixa mais. Por quê? Porque tem que entrar em cena o plano dele. Tem que entrar em cena aquilo que Deus programou para ti. Entendeu? E Moisés estava lá perdidão, fugitivo, assassino, tal, entendeu? Mas estava levando a vida dele. E Deus marcou um encontro com ele, ele não sabia. Ele não sabia. E Deus chegou lá e falou: Moisés, já tal, nós vamos se encontrar no Monte Sinai. Deu nada. Moisés estava lá, cuidando das histórias, do trabalho dele. E de repente, o Senhor apareceu lá, em forma de fogo, na sarça ardente. Então, esse encontro foi programado por Deus. E o que aconteceu nesse encontro? Quando Deus encontrou com Moisés, é aí que é o esquema. Deus mudou novamente a história de Moisés. Você entendeu? Quando Deus se encontrou com ele, nesse encontro programado pelo Senhor, Deus mudou novamente a história dele. Por ele ia ficar lá no deserto, pastoreando o rebanho do sogro dele, cuidando da família dele lá. Por ele ficaria. Mas Deus tinha um trabalho para ele. E Deus se encontrou com ele nesse encontro que Deus programou e disse: cara, eu quero que você volte no Egito para poder tirar o meu povo de lá. Tarefa difícil. Sim, tarefa difícil, porque foi lá que ele aprontou a confusão dele. Entendeu? Foi lá no Egito que ele aprontou a confusão dele. E Deus falou: agora eu quero que você volte lá para tirar o meu povo de lá. Então, Deus se encontrou com Moisés para quê? Para que ele virasse evangélico, para que ele frequentasse uma igreja evangélica, para que ele cuidasse de dízimo, de oferta. Não, Deus se encontrou com ele para uma tarefa, para um trabalho, para uma missão, para um chamado. Entendeu? Então, hoje em dia, a gente prega um evangelho muito superficial, muito pobre. A gente transforma as pessoas em homens e mulheres evangélicas, sem nenhuma visão do que Deus é, ou do que Deus pode fazer. E os encontros que Deus tem conosco, né, não é exatamente num culto evangélico. Deus tem encontro conosco em lugares especiais. Por quê? Porque Ele é que promove o encontro. Quando Ele encontra contigo, Ele vai mudar toda a história da sua vida. Aleluia. Desse momento em diante, Moisés se tornou o grande líder, o libertador. Ele se tornou. Ele era um fugitivo, ele era um assassino, ele era um cara procurado pelas leis do Egito, e quando Deus se encontrou com ele, transformou ele no libertador. Você vê? Que história doida? É ou não é? E a Bíblia diz isso, que Deus tira o homem do lixo e coloca ele nos melhores lugares da sociedade. Glória a Deus. Faz ele sentar com os grandes da terra. Entendeu? Interessante isso, né? Deus tira o homem do lixo e faz ele se sentar com os grandes da terra. O que aconteceu com Moisés? Ele passou muitos anos fugitivo e quando voltou para o Egito, ele voltou sob a ordem de Deus com uma tarefa para poder cumprir. Ele era o libertador. Aleluia. Esse encontro que Deus teve com ele. E Êxodo 3, essa história está escrita ali. Você pode ler antes também, para poder entender o 3. Entendeu? Tem um outro cara que se encontrou com Deus também, que Deus marcou um encontro com ele. Esse cara era perigoso. Está em Atos 9. Está em Atos 9. O nariz está feio. Mas o problema é quem tem nariz, né? Nariz é problema. Tem que ter nariz. Né? Se não tiver nariz, está fazendo alguma coisa. Atos capítulo 9 somente. Isso, acha Atos 9 aí. Eu também não vou ler. Entendeu? Eu só vou contar a história. Entendeu? Numa outra oportunidade que você tiver sozinho aí, lendo a palavra de Deus, procura esses endereços e vai ler essa história, vai se informar melhor, né? Vai ser abençoado, vai descobrir coisas que de repente o Senhor vai falar contigo.
De repente Deus vai dar uma direção para a tua vida. Né? Que é o que tem que acontecer. Né? Em Atos 9 é o seguinte. Era um cara, a história de um cara que perseguia a igreja. A igreja de Pedro, de Paulo, a igreja de Pedro, de Tiago, de João. Ele perseguia a igreja. Ele era um cara importante. Saulo era um cara importante. Ele era oficial do exército romano. Ele era importante. E não só oficial do exército romano. Ele era um cara descolado, um cara estudado. Ele era um cara formado. Ele era um cara que conhecia as leis. Ele era um cara respeitadíssimo. Né? E era um cara que ele se levantava contra os do caminho, a igreja. E Deus tinha preparado um encontro com ele. Entendeu? Engraçado, cara. Se você for entender essas coisas, você vai começar a descobrir coisas que é o seguinte, vai falar contigo. Deus só marca encontro com um cara que é fera. Deus não marca encontro com trouxa. Já notou? Deus não marca encontro com trouxa. Ô meu, Deus não marca encontro com maneco. Não marca, só marca encontro com fera. Amém. Moisés era fugitivo, assassino, e pai matou o cara, entendeu? E pronto, Deus falou, esse cara que eu preciso. É um cara bom. Agora, rola Saulo de Tarso. Cara que matava, perseguia a igreja, mandava matar, mandava torturar, mandava prender todo mundo. Ele era o cara era fera, o cara era brabo. O cara era brabo. O cara era brabo. Saulo era brabo. E ninguém conseguia evangelizar ele. Entendeu? Porque não dava para chegar perto do cara. Né? Chegar perto do cara, o cara já mandava prender o seu e pronto, acabou. Se era cristão, estava ferrado na mão dele. Aí Deus marcou um encontro com ele. Ele também não sabia. Então ele ia indo para Damasco com cartas dos governadores para poder prender os irmãos lá em Damasco. Ele ia indo fazer isso. Ele ia numa missão para prender os caras, os irmãos lá. Ele ia indo para Damasco com um documento, tudo, para poder chegar na cidade e acabar com as reuniões, com os cultos lá. Ele estava fazendo isso. E no meio do caminho, o senhor falou, peraí, compadre, eu tenho uma história para contar para ti. E o senhor apareceu para ele, todo mundo sabe da história, ele caiu do cavalo, ficou cego 3 dias, e ficou mal, e acabou o Saulo de Tarso. Acabou. É legal essa história, que quando você se encontra com o Senhor, acaba a sua história. E começa a história que ele escreveu para ti. Acaba a sua história. É impossível você se encontrar com o Senhor e continuar com a sua história. É impossível. É impossível. Isso não existe. É verdade. Acaba a história para poder começar uma história que Deus programou. E aqui Deus encontrou com Saulo no caminho de Damasco e transformou ele em Paulo. E não é só isso. Não transformou ele só em Paulo. Não. Paulo foi o grande apóstolo da igreja. Essa é a igreja que nós frequentamos hoje. Deus chamou ele, você vê, um cara que não estava nem aí, não tinha nada com os irmãos. Aliás, ele só encontrou com Pedro, com Tiago, com os irmãos, depois de 14 anos que aconteceu isso com ele. Entendeu? Ele só esteve junto com os irmãos em Jerusalém depois de 14 anos que aconteceu esse encontro que Jesus encontrou com ele. Mas ele era um cara, fera, Deus catou ele pelo pé, transformou ele em Paulo, entendeu? E transformou ele no profeta do Novo Testamento. A maior parte do Novo Testamento foi tudo Paulo que escreveu. Não quero falar do sofrimento, do veneno, do preço que ele pagou. Não é isso que eu quero falar. Não é essa a visão. Né? O preço que ele pagou, mas eu quero falar do encontro que o Senhor marcou com ele. Cara, como é que você vai fugir do encontro que Deus marca contigo? Como você vai fugir? Não tem como. Não tem como. Né? Não tem como. Por quê? Porque foi ele que marcou o encontro, não foi você. Porque quantas vezes você marcou um encontro com Deus e deu mancada?